Então vamos, meninas, nossa primeira aula de redação, tá? Vamos conhecer e descobrir todas as características, quais são os pontos mais importantes da dissertação, lembrando que o edital pede para nós como tipologia textual. Então nós vamos dar todos os gêneros textuais e os tipos de textos também. Por quê, professora? Porque você vai fazer uma prova de redação, porém, na prova de língua portuguesa também vem muitos textos, né? E esses textos, todos eles estão pré-estabelecidos pela tipologia textual. Então, o aluno tem de conhecer e identificar a forma que o texto está para a interpretação também, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aí, né, um conceito básico, né? Qual que é o conceito básico da redação? Então, acompanhe comigo aí rapidinho, né? Qual que é o conceito básico para essa redação? Bom, meninos, o que é redação? Redação é o ato de redigir. Então, quer dizer que eu vou ter que escrever um texto, né? Eu preciso adequar tanto a parte da gramática quanto a parte de contexto. E eu vou adquirir esse contexto através de grandes leituras. Não existe um bom escritor sem ser um bom leitor, tá? Não existe essa disposição. Para eu saber escrever, eu preciso conhecer, sim, o ato da leitura. Então, ler é importantíssimo para que nós consigamos fazer uma excelente redação, tá? E o que é, então, professora, redigir? Redigir, meninos, é escrever. Então quer dizer que redação é o ato de redigir. E redigir, eu vou escrever. Simples. Simples assim. Bom, existem 3 modalidades textuais ou 3 tipologias textuais. Quais são as tipologias textuais que nós temos? São 3, tá? Tome nota dessa informação que vale a sua vaga. Então, fique ligado, tá? Nós temos aí 3. Então, vamos lá. Anote aí para que você não perca. Nós temos a parte da narração, a parte da dissertação, que vou até colocar um asterisco, e a parte da descrição. Então, quando eu vou trabalhar a parte da redação, o que acontece? Eu preciso conhecer os gêneros textuais. Muitos alunos chegam a reclamar para a gente assim, professora, eu estudo, eu leio, eu escrevo, vou fazer a prova, né, seja ela de interpretação de texto, seja ela das partes jurídicas, né, a prova de interpretação, e eu falo para o aluno, você conhece, você sabe identificar os gêneros textuais? Você domina a tipologia textual? Então, muitas vezes a gente fica estudando, mas a gente não sabe como colocar isso para favorecer o nosso aprendizado. Então, meninos, a primeira coisa é você saber quais são os tipos, as características, o conceito, para que você tenha em mãos todo o seu saber, o seu conhecimento aplicado na prova de interpretação de texto, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro aí que nós vamos trabalhar é a narração. Então, tome nota aí do que é narrar, né? A tipologia textual traz para nós a parte de narração. O que vem a ser a narração? Narrar, meninos, é contar uma história, né? Na parte que nós temos aí, na parte jurídica, nós temos aí estudo de casos. E esse estudo de casos nada mais é do que uma narração. Aí o aluno lê e não sabe caracterizar o que nós temos em cada elemento. Então, preste atenção aqui comigo, tá? A narração é contar uma história, ela precisa ser dinâmica, ela precisa ser assim, ela tem que mostrar para o leitor o interesse pela obra. E esse interesse pela obra, muito é aplicado pela parte do conflito. Então, se eu não souber, né, a parte da narração, onde o conflito vai trazer o leitor favorável para a nossa parte de redação, eu vou perder o interesse. Eu tive um aluno uma vez que falou para mim assim, professora, eu não consigo fazer dissertação expositiva. Eu falei, você conhece narração? Conheço. Você sabe fazer uma narração? Não. Eu falei, vai ficar difícil. Por quê? Porque a dissertação expositiva, ela não vai trabalhar persuasão, argumentação. Ela vai trabalhar o quê? Relatório. Você pode trabalhar a dissertação expositiva como tópicos.
você não vai ter que defender nada. Então, se você não souber organizar de forma cronológica, ficará difícil a parte da compreensão, da correção. Então, meninos, saber a narração vai te ajudar na dissertação expositiva, tá bom? Então, vem aqui. Eu vou apresentar os verbos de ação. Professor, eu não me lembro quais são esses verbos de ação. Então, preste atenção. Os verbos de ação são aqueles que são transitivos. Professor, eu não lembro de verbo transitivo. Eu vou te ajudar, tá? Eu vou te ajudar. Preste atenção aqui para você entender o que seria verbo de ação. É um verbo transitivo. São os verbos que vão transitar, vão trazer complementos. Então, preste atenção como que funciona. Suponhamos que estejamos conversando via WhatsApp. Aí eu falo, oi, bom dia. Aí você vai responder, oi, bom dia. E eu vou escrever para você a seguinte frase, preste atenção. Eu vi. A palavra vi é verbo. Você sabe o que eu vi? Claro que não. Você vai perguntar, professora, você viu o quê? Então perceba que quando você fizer uma pergunta, isso indica que o verbo é transitivo. Perguntou, transitou. Perguntou, transitou. E logo na pergunta você tem o O, que é um artigo. Isso significa que o verbo será transitivo direto. E o que você puser aqui a complementar vai ser o meu objeto direto. Por quê, professora? Porque toda vez que eu tiver VTD, eu tenho OD. Toda vez que eu tiver VTD, eu tenho OD. Então, esses são os verbos que vão apresentar ações dentro do seu texto. São os verbos que transitam. Certinho? Deu para dar uma pegadinha aí? Entendeu mais ou menos aí como que funciona o verbo transitivo? É toda vez que você fizer pergunta. O verbo que não fizer pergunta, ele não é transitivo. Certinho? Então, bora lá. Professora, você viu o quê? Vou responder então. Fique ligado. Vi você. Você é o objeto direto. É o que eu vi. Tá beleza? Então, vamos lá. Meninos, então você já sabe, né, comigo aqui, quais são os verbos de ação, são aqueles que transitam, né? Por que você precisa saber sobre a predicação dos verbos para fazer a redação? Porque a característica do texto já fala isso para nós, que o verbo tem que ser de quê, meninos? Ação. Se ele tem que ter ação, então ele tem que transitar. Ele não pode ser um verbo que vai emitir ao leitor uma forma estática. É o caso dos verbos de ligação. Então, se você não tiver um conhecimento prévio de língua portuguesa, fica difícil o aluno ter uma boa nota, tá? Eu vou te ajudar aqui, vou trazer diagramas de redação, espelho de redação, fluxograma de redação, o nome que você quiser dar, esqueleto de redação, eu vou te ajudar sim, com certeza. Trarei a você algumas obras, algumas formas de escrever. Porém, se você não for dedicado à parte de língua portuguesa e leitura, esse diagrama não te dará o resultado que você tanto almeja. Para isso, tem que fazer uma ligação, tá bom? Então, vamos lá, meninos. Depois que você viu aí que nós precisamos ter verbo de ação, nós vamos ter que ter o quê? Personagens. Né? São os personagens que executam as ações da narrativa. Estamos acompanhando aí agora nos noticiários o caso Danilo. O caso Danilo para nós, quem é a personagem principal? Danilo, a criança de 7, 8 anos, que foi violentada e morta aqui em Goiânia. É o personagem, né? Aí nós temos os personagens secundários. Aí entra o padrasto, entra o Ian. Então eu preciso saber quem são os personagens, o que eles executam dentro da minha narrativa. Vou fazer estudo de casos. Pego lá a parte do direito, vou pegar estudo de caso, eu preciso saber quem que falou aquilo ali, como que falou. Então, se você não entender que toda a parte da interpretação ou da escrita estão interligados à parte da língua portuguesa, você terá dificuldade. Então, fique ligado aqui, os personagens vão ter que executar as ações. Aí eu vou ter personagens, né, que são mais importantes para a interpretação e para a escrita e outros não. Depois que nós tivemos aí personagem, né, que ele vai se movimentar, que ele vai criar situações dentro
né, da narrativa, nós vamos trabalhar aí para nós, meninos, o que vem a ser, onde eu vou aplicar essa parte narrativa. Vou aplicar onde, meninos? Na sequência de fatos, na sequência de capítulos e episódios. Professora, no meu concurso não vai cair isso não. Não, não vai não. Eu sei. O concurso público ele vai te pedir a dissertação. Mas você precisa conhecer a tipologia textual. Porque vai que você quer fazer uma citação dentro da dissertação de um fato que você estudou na área jurídica. Se você não souber trabalhar essa narração dentro da sua dissertação, você vai prejudicar sua nota, pode inclusive tomar 0. Certinho? Então eu preciso trabalhar sim um pouquinho da narração, tá? Meninos, eu preciso que você destaque aí no seu material, anote para mim o que vem a ser a narração. Essa parte aqui está no livro do professor, né? Eu estudei na universidade, o professor Goiano, excelente professor, eu sou apaixonada nele. E ele sempre falava para nós, narrar é expor. E adivinha a dissertação? Expõe ideias. Professor, então a narração e a dissertação estão próximas? Sim. Só que a narração, ela vai expor e contar fatos. Ela vai contar um fato. Eu vou escolher um fato e vou contar essa história, tá? Isso está no dicionário do professor Antônio Ais, tá? Que inclusive é uma grande referência das grandes bancas, Fundação Carlos Chagas, FCC, CESP, tá? E também o Instituto Rio Branco, sempre trabalha com bibliografia de dicionários do professor Antônio Ais, certo? O dicionário Aurélio traz para nós que é expor minuciosamente, relatar. Quando eu falo que eu estou expondo minuciosamente, que eu estou detalhando esses fatos, eu estou trabalhando a característica narrativa, tá? Então vamos lá, meninos, bora. Segue aí comigo. Depois nós temos a parte da descrição. Meninos, descrever é você atribuir características, é você detalhar, tá? É você trabalhar características que envolvam o sensorial, a forma sensitiva do leitor. Qual que seria a forma sensitiva do leitor, professora? Seria a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato, certo? Então, quando eu vou trabalhar essa parte sensitiva do texto, eu tenho sim que trabalhar a forma sensorial dos 5 sentidos, tá bom? Nós, mulheres, somos ótimas para descrever. Agora, os homens não são bons para descrever. Por quê? Porque o homem não é detalhista, o homem não se apega em detalhes. A gente põe um brinco, se o homem não vê esse brinco, ele vai morrer. Fala, você viu o brinco que eu vi, que eu comprei, que eu ganhei? Desculpa, eu não vi. Aí eu falo, mas eu vi o tênis que você comprou. Por quê? Porque é uma característica. Nós, mulheres, somos descritivas. Descrevemos tão bem que perdemos o namorado, né? Meu namorado é carinhoso, atencioso, lindo, perfeito. Aí a colega fala, nossa, ele vem te buscar? Entendeu, meninas? Então fique ligado, se perguntar assim, como que é seu namorado? Você fala igual o seu. O seu é educado? Ela vai falar assim, às vezes. Então o meu também. Então descrever é você atribuir características. E preste atenção. Nas petições, tem parte descritiva. Tem parte descritiva, você vai ter que atribuir característica. Característica do crime que está no Código Penal, que está na Constituição. Então, tudo isso está envolvido para a descrição, tá? Então, descrever é muito importante, eu tenho que saber. Só que preste atenção, e eu quero que você preste atenção aqui comigo. É um relato verbal. Se eu falo que é um relato verbal, é, portanto, estático. Não pode ter movimento, não pode ter comprou, saiu, correu, chegou. Não pode. De jeito nenhum. A parte, ela é estática. Tipo assim, presta atenção. Encontrei a criança sentada, ela está sentada, no sofá. O sofá azul, puído, estava na varanda da sala. Opa, professora, varanda da sala, desculpa. É que eu raciocinei varanda e falei sala, na varanda. Está na varanda. A criança degusta uma pipoca salgada, assistindo a uma série. Perceba que a criança está sentada. Ela come? Não. Ela degusta uma pipoca salgada. Eu quero aguçar o paladar da pessoa que lê.
Mas a criança não vai brincar, ela não vai correr, ela não vai pular. Ela está estática, parada, sentada no sofá. Então, preste atenção. Para eu fazer uma descrição, quais são os verbos então, professora? Anote aí, meninos. Verbo de ligação. Professora, mas eu não lembro, não. Não lembro desses verbos de ligação. Quais são esses verbos de ligação? Vou passar aqui para vocês. Os verbos de ligação, os principais, são eles. No cantinho aqui com a tia, ó. Café, SP2. Esses aqui, meninos, são os verbos de ligação. Concurseiro bebe café, não bebe? Certeza. Certeza. Para estudar um período maior, ele vai beber café. Então, fique ligado que os verbos de ligação, café, SP2. Qual que é o C? O C vem de continuar. O A de andar. O F de ficar. O E de estar. O S de ser. E são dois P, porque um é parecer e o outro permanecer. Beleza? Eu preciso saber isso, por quê? Porque na hora que eu for fazer uma citação lá na minha prova, né? Lá na minha dissertação, eu vou atribuir uma característica, como que a lei prevê na Constituição e como que eu vou aplicar essa lei. Então, eu vou ter que saber qual que é o verbo, professora, que eu vou usar. Os verbos de ligação. Por quê? Porque os verbos de ligação, eles são estáticos, eles não atribuem movimentos. Beleza, meninos? Tranquilos? Facinho demais, né? Eita, mas é bom demais. Português é fácil demais. Então, vamos lá. O que acontece? Se eu vou trabalhar uma forma estática, a descrição não é produzida separadamente. Ela sempre vem dentro da narração e dentro da descrição, ou dentro da dissertação. Sempre nós temos a descrição dentro da narração e dentro de onde, meninos? Da dissertação, tá bom? Depois que a gente perceber isso aí, quais são as passagens descritivas, professores? Como que vem essa forma aí? Ela vem sempre inserida para enriquecer a narração e a dissertação. Sempre assim, tá? Os verbos são verbos de ligação, que sempre estará atribuído aí com os adjetivos, tá? Lembrando que adjetivo atribui qualidade, referência, característica e atributo. Eu não posso afirmar que o adjetivo simplesmente dá uma qualidade. E meninos, preste atenção. Nós aprendemos a vida toda que qualidade é coisa boa. E a qualidade ruim para nós não é qualidade, é qualidade também? Presta atenção. Encontrei um homem, um cidadão desgraçado. Adjetivo, qualidade? Não, professor, qualidade? Não é qualidade? Mal educado, qualidade? Grosso, qualidade? A gente não pode avaliar a qualidade só como coisa que a gente vai agradar, não. Certo? Eu já vi muitos, né, que inclusive eu sou acadêmica também de direito, né, estou no meu 5º período. Eu vejo professor falando que a Constituição, ela é frágil. Quando fala Constituição é frágil, essa palavra frágil é uma qualidade? Por quê? Porque vai haver ali possibilidade de aplicação, possibilidade de leitura. Então, é uma qualidade. Porque se ela fosse tão ríspida, tão rígida, não caberia essa forma interpretativa. Então, as qualidades não necessariamente são coisas boas, coisas lindas, como a gente aprendeu a vida toda, tá? A menina é linda. Aí você fala, é adjetivo, professor. A menina é desgraça. Não, não é adjetivo. É adjetivo também? É adjetivo também, tá bom? Então, a descrição vem sempre com verbos de ligação e adjetivos, tá certo? Então, fechou. Aqui na parte aqui que vem falando para nós sobre descrever é. Descrever é representar algo ou alguém ou si mesmo. Descrever é você dar característica. A professora Núbia, ela é baixinha, ela é extrovertida, entendeu? É uma característica. Você está trabalhando em forma de adjetivo, você está me descrevendo. Então, descrever é você atribuir características, sempre assim, tá bom? Então, muito bem, meninos, já aprendemos aí o que é a dissertação? Não, né? Você aprendeu o que comigo? Relembra aqui com a tia, presta atenção. Você relembrou comigo o que é narração e o que é descrição, tá? A narração é você contar uma história. Essa história é dinâmica com verbos de ação, verbos transitivos, certo? E agora você viu descrição. Descrever é atribuir características. Quais são os verbos? Verbos de ligação.
Lembrando que eu sempre vou utilizar os 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. Certinho? Vamos passar agora para o que você está tanto esperando, que é a dissertação, tá? Então vamos lá, meninos. Na dissertação, que é assim, o sonho de consumo do aluno, ele fica numa sede danada para entender essa dissertação. Eu vou trabalhar isso com vocês de forma assim, bem detalhada, para que você entenda a parte teórica, tá? A parte teórica da dissertação. Esse módulo aqui que eu estou trabalhando com vocês, eu tenho um projeto de correção linha a linha, tá? Essa correção será atribuída por mim, eu que vou corrigir as redações de vocês, tá? O nosso curso online oferece a correção do próprio professor. E eu vou atribuir relatórios dessas correções para vocês, para que você entenda se você erra a parte estrutural ou se é a parte de argumentação, a parte de persuasão, que entra o conhecimento de mundo que você tem, né? O conhecimento de legislação, conhecimento de sociedade, conhecimento ético. Então, a gente tem que saber qual é a parte que o aluno está errando, tá bom? Eu atribuirei na correção de vocês essa estrutura, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, professora, o que é dissertação? Meninos, é a apresentação de argumentos. Aí o aluno fala, professor, o que é argumentar? Eu vou te mostrar o que é argumentar. Preste atenção. Argumentar é você atribuir ao leitor visões que garantem a sua ideologia. Eu vou te mostrar como que funciona isso, tá? Preste atenção. Certa vez um aluno disse assim para mim, professora, a escola não presta. Opa, como é que é? Eu fiquei avaliando a forma da estrutura que ele trazia para mim. Que a escola não presta. Qual que é a visão que ele tem da escola, né? Aí a professora disse, por que você fala isso? Ele, professora, a escola não trabalha do jeito que a gente quer. Aí eu falei para ele, então preste atenção comigo aqui, a educação, ela é boa e funcional. Observe as palavras que usei para argumentar e persuadir esse aluno. Eu disse que a escola é boa e funcional. Eu não disse que ela é excelente, top, maravilhosa, que atende todas as necessidades. Não, não é assim. Mas eu disse a ele que a escola é boa e ela funciona. E eu vou provar isso para ele. Aí eu perguntei, você ao chegar à escola já sabia ler e escrever? Não. Quem fez isso, sua mãe, seu pai ou a escola? A escola. Primeiro argumento. Primeiro argumento, conteúdo. Eu falei para ele que a escola, ela atribui conteúdo. O aluno não sabe ler, não sabe escrever, não sabe história, não sabe geografia. Isso é responsabilidade da educação na escola. Aí eu brinquei com ele assim, você lembra da tia lá do Fundamental 1? Aí ele lembra, a minha era a tia Joana. Isso, a tia Joana te deu uma consciência melhor sobre a questão do lixo e a questão da água. Eu quero saber se o problema da água foi discutido no almoço da sua casa. Ele, não, professora, não. Quem vai fazer essa conscientização? A escola. Então, a escola, ela funciona, meu bem, ela trabalha ética, ela trabalha estrutura. Segundo argumento com ele, certo? Segundo argumento com ele. Ela vai trabalhar o quê? Ética, costumes, social. Aí eu falei para ele, quando eu te devolver à escola, lá no 3º ano do ensino médio, você não vai ser dono do conhecimento, porque nem nós somos. Mas você conhecerá história, geografia, física, química, matemática. Você terá conteúdo dessas matérias, saberá fazer uma redação. Você não estará do jeito que eu tanto almejo, mas você conhece. Aí eu perguntei para ele, a escola, ela não funciona? Ela não é boa? Aí ele disse, poderia ser melhor. Eu falei, agora nós entramos num consenso, porque eu também acho que o aluno poderia também ser melhor. Ele poderia ser mais dedicado, ele podia ser um pouco mais disciplinado em questão para aprendizado. Então, meninos, argumentar é você convencer o outro, tá certo? Então, eu só vou atribuir essa argumentação se eu souber fazer isso com o meu leitor. Ele tem que ficar convencido do meu argumento, não mudar o argumento.
Eu tenho alunos que falam assim, professora, mas a senhora não concordou com as minhas ideias e me deu uma nota boa. O que tem a ver? Meu bem, deixa eu te falar um negócio. Saber argumentar não significa que você vai mudar as ideias das pessoas, não. Eu tenho uma visão pronta. Eu tenho uma visão pronta, certo? Agora, eu não posso mudar a minha visão, mas você pode me convencer. Ah, professora, mas e se você quiser mudar de opinião? Aí eu posso mudar minha opinião. Isso é por estudos, é por leitura, não pela sua redação. A dissertação não tem como objetivo mudar a opinião do leitor. Pelo contrário, o objetivo da dissertação é convencer, tá? Então, muito bem, mas eu vou convencer como? Estabelecendo, meninos, um ponto de vista. Eu preciso estabelecer um ponto de vista. Esse ponto de vista, preste atenção, inclusive é o nome, né, do nosso cursinho, que é o tese. Você tem que estabelecer uma tese, né? Você tem que estabelecer para nós uma posição sobre o tema. Você é a favor? Você é contra? O que que você estabelece para mim? Você é a favor ou você é contra? Então, preste atenção. Quando eu estabeleço a minha tese, eu já estou direcionada para fazer uma dissertação. Professora, peraí, eu preciso estabelecer a tese antes de escrever? Lógico. Primeiro você estabelece a sua tese, depois que você vai fazer a organização do seu texto. Então, anote aí, tá? O que eu devo fazer para fazer uma boa redação? Primeiro, estabelecer o que, meninos? A tese. Certo? Que é o meu ponto de vista. Depois, apresentar verbo de ação ou ligação. Agora está permitido, você pode usar verbo de ligação, você pode usar verbo de ação, que está permitido. Por quê? Porque a dissertação, o objetivo dela não é relatar. O objetivo da dissertação é argumentar. Então, relembre comigo. A narração, qual que é o objetivo dela? Contar uma história. Descrição é atribuir características. E dissertação, a apresentação de argumentos. Então, por isso que a narração e a descrição têm verbos separados. A narração, verbo de ação, e a descrição, verbos, né, de ligação, que são estáticos. Já a dissertação, ela vem para envolver tanto verbo de ação quanto verbo de ligação, tá bom? Então, segue aqui. Meninos, eu preciso que você observe a finalidade da dissertação. Eu vou até destacar aqui para que você entenda o que vem para a correção. O corretor, quando ele pega o seu texto, ele vem com essa finalidade. É explicitar um ponto de vista claro e articulado. Essa palavra articulado aqui, eu vou circular e vou trabalhar aqui 2 tópicos laterais aqui para vocês, tá? Anote aqui, anote aí, tá? O primeiro tópico aqui entra a coesão. E aqui entra a coerência. A coerência. Meninos, a gente tem que tomar muito cuidado com essas 2 partes. Por quê? Porque eu só vou articular se eu souber a estruturação da coesão. Essa estruturação da coesão, ela vai trabalhar o parágrafo um ligado ao outro, criando unidade de sentido. Essa unidade de sentido é estabelecida pela coesão. Aí eu tenho, né, na minha vida eu tenho experiência de todo tipo de aluno. O aluno que faz a redação, que conhece o assunto, mas não articula o texto dele. O que é essa articulação? Coesão textual. Aí ele decora a frase, vai lá e tenta copiar e colar essa frase. Não é assim que funciona a persuasão e a parte argumentativa. Eu preciso estabelecer a coesão, tá? Aí antes de nós falarmos da coesão e da coerência separadamente, eu quero que você faça um conceito breve, básico, simples do que é coesão. Anota aí com a tia, vai lá. Bora, bebê, vamos estudar um pouquinho, né? Na vida a gente tem 2 escolhas, ou estuda ou dorme. Prefira os que estudam, porque os que dormem permanecerão ali. Os que estudam, com certeza terão resultados melhores, tá? Meninos, o que vem a ser a parte da coesão? Coesão nada mais é que elementos gramaticais. Preste atenção. São elementos gramaticais. Quais são os elementos gramaticais que estabelecem a nossa coesão? Já anote aí para você já ir
interligando as aulas, tá? De gramática. Nós temos aí as preposições, as conjunções, os pronomes e os advérbios. São os elementos de coesão textual. Eles estabelecem a coesão textual. Eles vão trabalhar a forma de interligar os parágrafos. Então, eu tenho preposição, conjunção, pronome e advérbio. Tá beleza? Isso é o quê? Coesão, tá? Muito bem. Aí, meninos, o que vem a ser a coerência, professora? Fala para mim aí, coerência. Anote também aí do seu lado aí, vai lá. Coerência. A coerência é a estruturação lógica da frase. Então, coloque aí para mim, estrutura lógica da frase. Estrutura lógica do quê, meninos? Da frase, do período, da oração, certinho? O que acontece aí? O que seria essa estrutura lógica? Meninos, seria mais ou menos assim, você estabeleceu a sua tese de forma positiva, né? Você vai falar bem do tema que a banca propôs para você. Vamos supor aqui que venhamos a ter que redigir sobre a questão do sistema prisional no Brasil. Como que é estabelecido isso? Bom, aí a primeira coisa, né, já que eu vou trabalhar polícia, estou no pleito de uma vaga de concurso para polícia, é lógico que eu vou falar que o sistema prisional funciona no Brasil. Não vou dizer que ele é excelente, que ele é ótimo, porque não é. Mas que ele funciona e que a lei no Brasil é executada, que ela é posta em prática, eu vou falar. Certo? Então, isso eu vou falar de forma positiva. Só que, se eu atribuo essa linha de raciocínio e depois lá no meu parágrafo, lá na minha argumentação, eu vou lá e falo que existem fraudes dentro do sistema prisional no Brasil. Presta atenção no que você está fazendo. Você acabou de falar que as leis do Brasil, elas são postas em práticas e são funcionais, elas funcionam. Aí você vem dizer para mim, depois, numa argumentação, que existe muita fraude. Perceba que você não está trabalhando com muita coerência. Isso está anulando o seu argumento. Então, preste atenção que coerência é trabalhar uma lógica de ideia. Ou você fala tudo positivo, ou você fala tudo negativo. Aí você estará coerente, tá? Coerência é você trabalhar a lógica do texto. Tudo positivo, tudo negativo. Tudo a favor ou tudo contra. Tranquilos? Então, vamos lá, meninos. Já sabe um pouquinho de coesão, já sabe um pouquinho de coerência. Já podemos aí, né, meninos, trabalhar o próximo assunto, né? Deixa eu passar para vocês aqui rapidinho, que já vi concurso pedir isso aqui, ó, de dissertação, ó. Meninos, preste atenção aqui, prosa. Eu fiz uma prova de concurso 2002, quase ontem. Quase ontem. Pedi uma dissertação em prosa. Caramba. Meninos, eu fiquei assim, extasiada. Por quê? Porque geralmente a gente não fala isso em sala de aula. O que é uma dissertação em prosa? Dissertação em prosa é dissertação em parágrafos, não tem problema, tá? Dissertação em parágrafos. Tem que estabelecer essa paragrafação, beleza? Só que, quando eu trabalho a parte de prosa, prosa é o quê, meninos? Uma expressão natural da língua, escrita ou falada. Então, significa que eu vou colocar os períodos, certo? Eu vou escrever um período da minha redação. Isso é prosa, tá bom? Aí depois, coração, nós vamos trabalhar aí a parte, né, um pouquinho da narração, que vem a ser poema e crônica. Eu sei que não é o objetivo, né, de vocês que estão aí no pleito de uma vaga de um concurso, mas eu preciso trabalhar sim. A Polícia Militar, no último concurso 2016, pediu um poema de Carlos Drummond de Andrade na parte de interpretação de texto. E deixa eu te falar, deixe-me dizer um negócio a você. Meninos, teve uma avalanche de zero. Sabe por quê? Porque o aluno sabe caracterizar o texto. Você precisa aprender a caracterizar o texto. O poema e a crônica podem estar na sua prova de concurso, então a gente tem que conhecer, tá? O que vem a ser um poema? Meninos, olha aí, obra de poesia em verso, aquilo que tem poesia.
Então, quando eu trabalho o poema, é uma obra que estará em poesia. Aí vem, o que é poesia, professora? Olha aí, anote, continua anotando aí comigo, ó. Arte de compor e escrever versos. É a arte de explicitar da alma a visão do mundo. Eu aprendi com um professor meu da minha faculdade, que ele falava assim, ó, poesia é o lado bonito do poema, é o lado belo do poema, é o que traz o amor, a paixão, o desprezo, a agonia. Essa é a parte da poesia, certo? Aqui em Goiânia, né, o povo sabe muito bem o que é poesia, né? Ouvindo as sofrências que tem aqui. Aí tem o lado belo da situação. Qual que é, professora? Não sei não, mas vamos seguir aqui na crônica, porque eu não sei qual que é não, tá? Meninos, a crônica, anote aí, ó. É um texto expositivo que pode apresentar características de forma literária ou de forma jornalística. O que eu quero dizer com isso aí? São fatos cotidianos, tá? A crônica, ela vai estabelecer para nós fatos cotidianos. Eles têm uma característica mais jornalística, né? De ser postados aí, por exemplo, nas redes sociais, de colunas de jornais, que é para trabalhar fatos cotidianos, tá bom? Então, vamos lá. Segue aí comigo. Vamos seguindo. Bom, depois da crônica, né, nós vamos aí trabalhar a parte da carta. Eu vou colocar um asterisco aqui para você, e meu bem, é asterisco, tá? Não é asterístico, é asterisco, tá? Meninos, o que vem ser essa carta? Eu já vi alguns livros, né, da escola regular, trabalhar a carta como modalidade. Não é modalidade. Primeira coisa que você tem que entender é que a carta não é uma modalidade. Carta é correspondência. Não cai em provas de concurso cartas, a não ser que você venha fazer depois um concurso para o estado de Goiás, que a UFG seja a banca examinadora. Porque a UFG já pediu, sim, algumas cartas. No concurso que eu passei para professor do estado, que foi em 2000 e alguma coisa, 2006. Em 2006, pediu uma carta de apresentação. Então, é bom nós sabermos, né? Porque vai que você fazer um concurso a procurador do estado, que a banca examinadora seja a UFG e ela venha te pedir uma carta. Precisamos conhecer todos os gêneros textuais. Quais são os 3 tipos de textos, meninos? Dissertação, narração e descrição. A carta não é uma modalidade, é uma correspondência. Eu quero que você observe, ela é uma correspondência, ela não é uma quarta modalidade. Porém, a carta ela pode ser tanto narrativa quanto dissertativa, certinho? Por que ela pode ser tanto narrativa quanto dissertativa? Aí já entra a parte de uma prova de concurso. Se eu posso ter uma carta dissertativa e o alvo da banca examinadora, né, o X da questão seja a dissertação, eles podem sim vir a pedir uma carta para vocês dissertativa. Se a dissertação eu vou argumentar, a carta argumentativa, eu vou escrever uma carta em forma de argumento, tá beleza? Então não se preocupe, geralmente os concursos não pedem, aqui em Goiás pede sim, com a banca examinadora UFG, tá bom? Muito bem, vamos seguindo, meninos, segue aí comigo. Depois eu vou trabalhar uma das partes mais importantes, que é a coesão textual e coerência textual. O aluno tem muita dúvida em relação a isso, tá? Mais à frente eu trarei a vocês alguns exemplos de dissertações de concurso na área da polícia, concurso na área de fiscal, para que você tenha um parâmetro de comparação, tá? O meu primeiro objetivo aqui é fazer você escrever, você sentar e redigir 30 linhas. Professora, mas o texto não está muito coerente não. Tá bom, a gente vai arrumar a coerência. Professora, meu texto não tem coesão. Tá bom, nós vamos arrumar a coesão. O maior problema do aluno hoje é redigir, ele dar conta de escrever. Tá bom? Então, o meu objetivo é esse. Eu trouxe aqui essas teorias para vocês, mas eu quero ficar focado em você na parte da escrita, que você não tenha bloqueio de escrita, tá? Meninos, destaque aí comigo, ó. O que é coesão textual?
união íntima das partes do texto, ligação de natureza gramatical ou lexical entre os elementos de uma frase ou de um período. O que quer dizer, então, coesão textual? A coesão textual, meninos, está estabelecida pelos elementos gramaticais que vocês já decoraram, que você vai usar lá no segundo parágrafo, nesse sentido, nesse contexto, aí depois você vai colocar, ou você põe em primeiro lugar, ou primeiramente, aí no segundo parágrafo de argumentação, o aluno coloca, né, a posteriori, aí ele coloca consequentemente, ele decora. Ele vai lá e coloca o conector de forma decorada, tá? Então, a coesão, ela é estabelecida justamente por esses termos gramaticais, uma vez que, no entanto, assim, dessa forma, isso são os elementos que darão a forma de coesão. Já a coerência, fica ligado aí comigo, destaque a coerência aí comigo, ó. Num discurso oral ou escrito, o conjunto de relações que unem o significado, ligação e harmonia entre as situações. Eu preciso entender que é uma forma de harmonia. O que eu entendo, professora, com essa parte de harmonia? A harmonia é trabalhar a lógica, o sentido, a significação. Tá certo? Então, a coesão eu tenho para a parte gramatical e a coerência é a unidade do sentido, certo? Coesão, gramática, coerência, sentido, significação. Então, meninos, eu me despeço por aqui, espero ter podido ajudar. Na nossa próxima aula, a gente entra com a redação dissertativa. Um abraço, beijo!